Vai aparecer aí para vocês. O objetivo da gente fazer o encontro pelo Zoom é justamente isso, né? A gente fica muito tempo sem se ver pessoalmente e, assim, por mais que a gente tente levar numa boa lá no grupo e tal, é importante a gente ter esse contato, para vocês verem minha entonação de voz, quando que eu estou falando sério, quando que eu estou pegando leve, né? Então, por isso que eu estou pedindo, para ver o rosto de vocês, para poder ver as feições aí e para a gente poder ter uma conversa produtiva, tá? Então, estou esperando, tá? Ana Elisa, Maria Eduarda, se for escovar o dente, se estão arrumando o quarto aí, ajeita tudo aí para a gente poder começar a conversar. Eu acho uma pena que nem todo mundo pode participar, né? É, são momentos raros que a gente tem, mas que são horários que vocês estariam em aula. Então, eu preciso que quando, pelo menos uma vez no bimestre, a gente precisa fazer um encontro desse, tá? Carlos, mas você avisou ontem. Mas que horário que vocês andam estudando? Vocês estão deixando para estudar só à noite? Que horário que você estuda, Beatriz? Ah, não está saindo o áudio, Beatriz. Vou perguntar para outro enquanto você vê aí, tá? Tarde. Foi. Agora Eu tenho horário para estudar. você não tem horário para estudar? Não, eu estudo tipo o dia todo, se der, de manhã até de tarde. Entendi. É lógico que é um privilégio, né? Agora, ainda mais agora no começo. Mas à medida que o tempo for passando, vai aparecendo mais compromisso, mais coisa para fazer. Eu sei que complica, né? Ô Abner, e você? De manhã. De manhã? Acho bem melhor de manhã. Todo dia de manhã, das 8 até Todo meio-dia, dia de você manhã. tira para fazer as coisas da escola. Das 7h30 às 11, mais ou menos. Oh, tá. Raíssa, você? Raíssa que tá limpando a casa. Bom, estudar de manhã. Hum. A outra Raíssa. A outra tarde, Raíssa acho que você também ajuda. congelou. Aí depois do almoço já pego. Todo dia, a tarde toda, então você tirou para estudar. Prefiro a tarde. Entendi. André, eu já perguntei para você. Se deu ajuda minha mãe, eu estudo. Legal, Raíssa. Não. E aí, que horário que você estuda? Tarde. Tarde também. Por isso você tá acabada aí, com essa cara de sono. Entendi. Emily, você? Eu costumo estudar cedo, mas eu tô com essa cara de sono hoje. Abner, e você? Abner? Tá vendo? Por isso que eu quero a câmera aberta. Deve estar dormindo de babá lá. Tá nem escutando o que eu tô falando. Vamos pro próximo. Anelisa, e você? Eu prefiro a tarde. Ah, tá bom. Yasmin? Eu também prefiro a tarde. Tá, mas a minha pergunta é: todo dia à tarde vocês estão estudando? Vocês criaram uma rotina de estudo? Eu estudo várias vezes na semana. Aí cada semana eu vejo um pouquinho de cada matéria. Então, gente, por que eu estou falando isso? Eu já vou começar a nossa prosa, porque falando de um episódio que aconteceu. Eu comi uma bola nas orientações da escola, porque para mim o bimestre vai até o mês que vem. Só que tinha um prazo para dar atividade para vocês, e esse prazo acabou semana passada. E vocês foram espertinhos, vocês que eu falo os 3 anos, que ninguém me falou nada, e aí acabou que todo mundo se matou na última hora fazendo atividade dos outros professores, e as minhas vocês nem relaram, né? Então, porque eu acompanho, eu sei quem que já fez, quem que não fez. O legal do sala de aula lá que mostra tudo para mim, quem já respondeu, o que respondeu, sabe? É bem bacana lá aquele aplicativo lá do Google. E me preocupa vocês deixarem para a última hora. Por exemplo,
A atividade de metodologia, se acontecer, não estou dizendo que eu vou mudar, só se depois, provavelmente, nem sei se eu vou levar uma advertência por isso, mas depois que a Thaís falar para mim assim, não, eu preciso das atividades agora, nós vamos ter que mudar esse prazo aí. E se mudar esse prazo é semana que vem. Aí a minha pergunta é, ninguém fez atividade de metodologia ainda? Entendeu? Porque é para plantar. Plantar leva tempo, não é do dia para a noite que eu faço hoje, amanhã eu faço, ou eu deduzo, jogo um monte de bobagem lá, né? Então tem que ficar esperto com isso aí. Muitos casos também de gente que teve algum problema de saúde, que teve algum problema familiar, que aí chega agora na hora de entregar, alega que não está conseguindo entregar porque o parente está doente ou porque ela mesma está doente e tal. Mas, gente, tem coisa que eu pedi desde fevereiro. Vocês conseguem entender? Desde fevereiro. Aí como que você vai justificar que você não está conseguindo entregar hoje, quase 2 meses depois? E quem já fez a atividade aí, se quiser se manifestar, mas assim, quanto tempo que levou para fazer? 1 hora? Por isso que eu estou perguntando. Se vocês não criaram uma rotina de estudo, Carlos, mas dentro de casa acontece um monte de coisa. Acontece. Mas eu estou aqui num espacinho que eu tenho aqui para poder dar aula, caiu a casa lá, só se a minha mãe gritar. Aí eu saio correndo para acudir. Mas tirando isso, se tem coisa para arrumar, coisa para fazer, ou eu acordo mais cedo, ou eu faço depois do meu horário de trabalho, mas não tem como, né? Outra coisa que é importante quando a gente está nessa coisa de ficar só em casa, né? Mudar de ambiente nem sempre é fácil, né? Eu tenho esse privilégio, tenho uma edícula aqui no quintal, eu saio do meu quarto e venho para cá. Mas, por exemplo, se eu estou no meu horário de trabalho, não é todo dia que eu coloco o uniforme da Roger, mas eu também não venho trabalhar de pijama. Vocês entendem? Por quê? Porque é aqui, ó. É isso aqui que ajuda a processar. Não, agora eu estou numa atividade diferente. O seu foco muda, a sua forma, a sua percepção muda. Eu nem sei se nessas reuniões que vocês têm com a Thaís e com a... Como que chama a psicóloga? Fugiu o nome dela, gente. Toda vez eu esqueço. Que conversa com vocês? Isso. A Denise? Isso, quando vocês têm aqueles encontros, aquela reunião que vocês fazem com elas lá. Se elas explicam esse tipo de coisa. Mas é importante vocês criarem uma rotina. Porque vocês vão perceber isso a partir do 2º ano. A hora que vocês começam a fazer estágio, começar essa história de intercâmbio rural. Se você não estiver habituado a estudar, meus amigos, tá lascado, tá perdido. Quem sofreu demais para ler O Monge Executivo, nossa, que livro grande, nossa, cheio de palavra difícil, meu amigo, se preocupa. Se preocupa. Aquele livro lá é de leitura facílima. Se alguém pega para ler de verdade aquele livro lá, reserva 1 hora, 1 hora e meia por dia e tem o hábito de ler, em menos de uma semana você lê aquele livro. Né? Eu não ia dar. Vocês já viram o livro dos 7 Hábitos? Lá na pastinha onde estava o Monge Executivo tem o livro 7 Hábitos lá. O livro 7 Hábitos é um calhamaço, assim. Aí se você falar para mim assim, esse eu tive dificuldade, porque dentro dele tem 1 milhão de temas, mas o Monge Executivo é uma historinha. Uma historinha. O cara foi para o mosteiro, reveu a vida dele lá, viu que ele estava destruindo a família dele, que ele estava destruindo o negócio dele, e aí você vai aprendendo as lições ali, né? Mas agora, quem não conseguiu ler, que teve dificuldade, que entrou lá, porque eu não nasci ontem, tem gente que você bate o olho na resposta ali, você vê que deu Ctrl+C, Ctrl+V no que o colega escreveu. Ou abriu o livro numa página e leu. Outra coisa, deixa eu até pegar para vocês verem. Quando eu fiz o curso de MBA, a primeira vez, o professor Paulo ele deu o livro dele para cada um. Chama Sucesso no Leite. Tem até o autógrafo dele aqui, olha que bacana. Não sei se dá para enxergar aí. Então, o que acontece? Esse livro aqui, os colegas de vocês de 2, 3, 4 anos atrás,
Eles imploravam para os professores que faziam o curso para a gente emprestar esse livro para eles. Eu disponibilizei o PDF dele para vocês. Pergunta: alguém se deu o trabalho de folhear esse livro? Alguém que está aqui na turma? Tentou dar uma lida nele, dar uma olhada? Olha o tamanho das letras dele, gente. Parece livro de história infantil. Parece livro de história infantil. E se a pessoa se deu o trabalho de folhear, de abrir o PDF e dar uma olhadinha, vocês vão ver que a matéria, a resposta do questionário, tem um monte de coisa respondida aqui nas primeiras páginas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quando o curso fica online do jeito que ele está, 90% está na mão suas. 90%. Então, vocês recebem a cartilha lá. Beleza. Então, a cartilha, aquele material que a escola manda, que nós preparamos, e eles juntam tudo e mandam para vocês. Mas agora, além daquilo, tem um monte de material complementar que dá para você ler, para você pesquisar, mas isso só vai acontecer se você criar uma rotina de estudo. Se você criar uma rotina de desespero, que é o que parece às vezes, e olha que tem gente do terceiro ano que faz isso. Ah, professor, eu não consegui mexer com o TFT nas últimas semanas porque tinha um monte de trabalho para entregar. Poxa, mas os trabalhos foram praticamente... O que os professores pediram foram praticamente todos na apostila. A maioria pediu lá. O único que deve ter deixado para a semana seguinte fui eu. Vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo, gente? Então, vocês, principalmente por estar no primeiro ano, por terem vindo do nono ano, escola menor, não sei, ou maior, com muitos professores, e aí você não consegue... Só que a gente já acostuma com vocês muito rápido, porque na Rogia não são tantos alunos. E aí, dependendo do jeito que você responde, a gente percebe que não foram vocês, que a palavra, a forma de escrever não foi. Que é um exemplo bobo, um dia desses, está o aluno lá. Acabei de passar no grupo assim, ó. Quem tiver feito tal coisa, faça isso. Aí, 2 minutos depois, me vem a mensagem. Ô, Raíssa, faz um favor, coloca no mudo pra gente. Não a Raíssa que está de touca vermelha, a outra Raíssa, tá? E aí, em 2 segundos, alguém mandou... Alguém, porque eu tenho certeza que não era aluno. Mandou no particular assim, mas é para fazer outra coisa? Eu acabei de escrever lá no grupo. Tudo bem, falei sim, do jeito que... Só mandei sim. Aí quando vê, era um menino. Aí, obrigada. Obrigada não é o aluno que escreveu. Vocês entendem como é que são nas pequenas coisas? São nos pequenos detalhes. E aí, a preocupação maior, e eu já falei isso lá no grupo do WhatsApp, não pode ser nota, gente. Não pode, porque daqui a 3 anos vocês vão estar no mercado de trabalho. Ah, Carlos, mas eu vou fazer faculdade depois, eu vou fazer outra coisa. Tudo bem. Mas quem não for, vai estar no mercado de trabalho. E aí não dá para fingir que aprendeu. Não dá para fingir. Então é importante que vocês estudem, que vocês procurem entender o conteúdo que a gente está propondo ali, que vocês façam perguntas. Ontem eu coloquei aquele negócio, vamos interagir, que não sei o que tal, porque ninguém faz pergunta. Isso eu já tinha conversado com o 2º e com o 3º ano, no começo do ano, nessa reunião que a gente fez com eles. Ano passado, não teve um aluno que me mandou uma mensagem perguntando assim, Carlos, na matéria tal eu dei uma lida e teve um negócio que eu não entendi. Ou senão, Carlos, eu vi um outro negócio que não é da matéria, mas que eu achei interessante, achei que devia compartilhar com você. Foi só choradeira por causa de prazo. Só. Se eu pegar todas as mensagens que eu recebi de aluno do ano passado, é sempre dando uma desculpinha por que não entregou a atividade no prazo. Ah, eu conversei lá na escola e pediram para justificar direto para você. Mimimi, mimimi, mimimi. Meu amigo, para mim você pode dar desculpa. A escola manda eu aceitar, eu aceito. Tá tudo certo. Mas e a hora que você estiver no mercado de trabalho? E a hora que o patrão falar assim, eu preciso disso para hoje, você vai chegar no final da tarde e mimimi para ele? Ele te manda embora. Vocês entendem o que eu estou falando? Se entende?
Repara que aí no Zoom tem um reactions, bem na parte de baixo aí. Manda um joinha aí, ó, que nem eu tô mandando. Yasmin, André, Emily, Raíssa, Anelisa, Gabriele, desculpa. Cadê o irmão, Gabriele? Dormindo de babá, né? Não deu, tá mudo. Abre o seu som, Gabriele. Não deu para ouvir. Então, eu tô pra Marmelópolis. Eita, nós. Essa Marmelópolis, viu? Mas tudo bem. Depois a gente grava e posta lá no grupo. Eu nem vi. Será que deu certo botar para gravar? Eu acho que não, né? Tá gravando, tá gravando. Então, gente, eu tô colocando isso para vocês. Ah, Carlos, mas a gente veio para falar de informática, de MBA e tal. Cara, mas eu tô falando porque isso é pro curso todo, sabe? E às vezes, para bancar o professor legal, eu podia chegar aqui, fingir que nada estava acontecendo, que eu não estou vendo que o pessoal está fazendo e seguir em frente. Só que eu me preocupo, sabe? Porque não adianta a gente fingir que aprendeu. Não adianta. Eu conheço um monte de gente que já pagou caro em faculdade, já pagou caro em curso técnico, porque eu já dei aula em curso técnico particular também. E, cara, o diploma não vale de nada. Não vale nem para enfeitar a parede, porque se a pessoa colocar na parede que ela é técnica ou que ela é bacharel em alguma coisa, ela vai passar vergonha. Se uma pessoa da área sentar para conversar com ela, em 2 minutos desarma. E aí, o que a escola tenta oferecer para vocês é porque, assim, vocês têm muito, principalmente quem já tem família, quem já trabalhou, quem já está nesse meio rural, já tem muita experiência própria de vida. Mas daqui a 3 anos, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Quando você tem a técnica, é diferente de você ter a experiência empírica. O que é empírico? A gente já falou isso em metodologia. É tentativa e erro. É o que a gente está fazendo no experimento do feijão. É experimento e erro. Entende? Então, é diferente quando a pessoa já estudou aquilo e aí ela tem argumento para poder falar. É por isso que, às vezes, uma pessoa que não estudou, e a hora que você chega com uma novidade, nossa, aprendi isso na escola e não sei o quê, ela fala, moleque, a vida inteira eu fiz assim, vou mudar agora para quê? Tá? Você não sabe de nada, não. Não é assim que funciona? Então, é diferente, dá outro embasamento, dá outra forma de enxergar as coisas, e o leite como um todo, a produção leiteira, está cada vez profissionalizando mais. Lá no curso de MBA, o presencial é mais bacana, que você conhece mais gente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitos donos de propriedade grande, né? E você vê o seguinte, a conversa entre eles é essa. Fala, cara, quem não se especializar nisso, quem não der um caráter profissional para sua propriedade, não vai sobreviver por muito tempo. E quem tem propriedade pequena aí sabe os desafios que tem. Né? Não estou falando da boca para fora. Então, acaba que o governo vai acabar investindo nos grandes, porque vão exportar, porque dão retorno para eles, né? E aquela coisa toda, e vai deixando de lado o pequeno. E aí o pequeno vai ficando à mercê, né? Fica à mercê de laticínio, à mercê de tudo aí, das coisas externas. Então, se preparem, gente. Não faz o curso de qualquer jeito. Não finge que está aprendendo. Não faz só atividade, porque isso não é o suficiente para você se chamar de técnico depois. Então, se você tem a predileção aí de estudar à tarde, é todo dia. Ó, manda ver. Ah, mas já acabou o conteúdo. Vai pesquisar, vai ver outras coisas. Vai trocar uma ideia com o professor daquela matéria daquele dia. Pega o horário de aula, que são lá 300 aulas, 10 aulas no dia, 9 aulas no dia. Tenta colocar pelo menos 4 aulas em cada tarde ali, para poder você matar todas as matérias numa semana, para não deixar acumular. Faz um pouquinho de cada uma. Né? Esse blá 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 que vocês estão cansados de ouvir aí de todo mundo, funciona. Se não funcionasse, na minha época eu escutava isso e ficava irritadíssimo. Imagina vocês aí. Né? Então abre o olho. É isso que eu quero dizer. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre a matéria de informática. Né?
Então, vocês chegaram a ouvir, ou vocês já conheciam aquela música que eu coloquei lá no começo da apostila, do Gilberto Gil? Não? Vocês chegaram a ouvir? Vocês entraram no YouTube para ver? É? Gostou, Beatriz? Mais ou menos? Normal. Mais ou menos. É que eu não sou acostumada com esse tipo de música. Aham. Então, vocês são muito novinhos para só gostar de sertanejo. Tem que abrir os horizontes aí. Ah, eu gosto de MPB, sabe? Mas Gilberto aquela Gil é não me atraiu, chatinho. não. Não, mas Gilberto Gil é chatinho, não. Eu também não sou muito ligado, não. Mas a música tinha tudo a ver, né? Então, o que que acontece? Hoje, a gente está conectado o tempo todo. E quando ele escreveu essa música, estava no boom dessa coisa da internet e tal, né? Então, eu achei que caía bem com a entrada aí da matéria. Depois, a gente falou sobre netiqueta. Netiqueta é o que mesmo? Vou escolher alguém para responder para mim. Vamos lá, ó. Cadê o que estava dormindo? Ele saiu da sala? Saiu? Não, tá lá. Ô, Abner, se manifesta aí. Para mim, ele aparece aqui. Ele saiu? Hã? Você tá Não, aí? tô aqui. Tô. É, teve uma hora que eu perguntei aí, você nem respondeu, acho que você deu uma saidinha. Ah, acho que na hora que a internet caiu. Ah, então é isso. Ô, A Abner, internet tá terrível. você entendeu o que que é netiqueta? Não, Não nadinha. entendeu? Então você nem leu. Não. Eu li, mas eu não entendi direito. Eu li umas 3 vezes, mas não entendi nada. Ô, Anelisa, você entendeu? Não, Não também? Você leu? não. Você leu? Ah, eu não também. Não também. É, Gabriele, fechou a câmera, gente. Ai, ai. Emily, você chegou a dar uma lida na apostila? É um conjunto de boas maneiras. Isso mesmo. Alguém além da Emily leu? Se leu, manda um joinha aí, só para eu ver. Yasmin e Beatriz. Yasmin, o que que você. Daqui a pouquinho vai cair, a gente entra de novo nesse mesmo link, tá, gente? Yasmin, o que que você entendeu sobre netiqueta? Eu entendi que é uma forma de escrever, não é? Tipo, como se expressar digitando tecnologia. Isso mesmo. Então, netiqueta, o nome já diz, né? Net de internet, etiqueta de internet. A gente tem regras de etiqueta para um monte de coisa, por exemplo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num fórum. Fórum é onde fica o juiz, tal, né? No fórum, você não pode entrar de bermuda e chinelo. Você tem que ir de calça e sapato, tênis. Ou seja, é uma etiqueta, uma regra de conduta que, se você não cumprir, você está fora. Certo? Então, a netiqueta é a etiqueta para a internet. E aí lá tem um monte de regrinhas, né? Eu fiz um vídeo. Vocês assistiram o vídeo? Não precisa abrir o microfone, só manda um joinha aí que eu já fico sabendo. A Yasmin assistiu, a Beatriz, a Emily e a Gabriele. Gente, preocupante. Vocês estão vendo? É isso que eu estou falando, Raíssa. Sou professor de 3 matérias, né? E o pessoal não está estudando. Não está estudando, está deixando para a última hora. E agora, dependendo do que eu conversar com a Thaís hoje ainda, semana que vem tem que entregar. Como é que vocês vão fazer? Vocês nem se deram ao trabalho de ver a matéria. Tem coisa que está no vídeo, tem coisa que está no material complementar que eu disponibilizei. Preocupante. Preocupante. Eu vou continuar pelos que leram, tá? Que se todo mundo falasse que não tinha lido, não tinha nem propósito continuar falando de informática. Então, lá na apostila, eu coloquei alguns 7 pontos, né, que são importantes aí. Vou olhar só por cima. Então, quando a gente escreve tudo em maiúsculo, tem gente que é relaxado, né? Não é nem de propósito. Mas a pessoa pega e escreve tudo maiúsculo lá e manda de qualquer jeito, principalmente no e-mail, né?
Só que quando a gente faz isso, para outra pessoa, você está gritando. Então, a gente não utiliza a letra maiúscula na frase toda, tá? Tem que tomar esse cuidado. Falar no idioma do receptor. Né? Nossa, eu estou fazendo um curso de inglês fantástico e para mostrar para todo mundo eu vou começar a usar um monte de palavras no meio das frases em inglês. Então, peguei meu horse e fui dar uma passeada. Né? Deixa a Maristela ver eu falando horse. Peguei meu horse, fui dar uma volta. Né? Não pode. Né? Peguei meu cavalo, fui dar uma volta, tal, sem frescura, né? Por quê? Porque não necessariamente a outra pessoa é obrigada a saber inglês, né? Ou saber o que você está falando, que você está misturando uma coisa com a outra. Utilizar o bom senso quanto ao horário de envio de mensagens. Meus amigos, isso aí é um caso sério. Eu já recebi mensagem meia-noite, no domingo, já recebi mensagem no meio da semana, 5 horas da manhã. Né? Então, assim, desliga o celular. Não, mas aí você não sabe da minha vida, não sabe o que acontece, por que eu deixo o celular ligado, né? Então, a gente não pode deduzir que a pessoa está à disposição o tempo todo. Por isso que eu sempre bato na tecla, gente, de quarta de manhã até sexta tarde, estou à disposição, tal, no horário de aula e blá, blá, blá. Por quê? Porque o ano passado foi um abuso, e não só comigo, né? Com os outros professores também. Então, como a matéria é minha, eu coloquei esse item aí, porque ele é muito importante. Português. Português é português em qualquer lugar. Se a gente começar, eu cometo essa falha também, VC, TBM, e começa a usar gírias, repara para vocês verem, às vezes você está escrevendo no papel e você está escrevendo dessa forma. Ao invés de escrever você coloca VC lá. Por quê? É vício de linguagem, você vai acostumando mal, chega uma hora que você não consegue mais fazer da forma correta, né? Esse Deus está vendo a mensagem que você enviou e depois apagou, né? Não é ruim quando escreve alguma coisa lá, faz um textão e aí você envia, daqui a pouquinho você apaga e outra pessoa, mas o que você escreveu, né? Justamente isso é uma regra de etiqueta, é muito desagradável quando você faz isso e ainda não avisa por que você apagou, né? É regra. Nem todos conhecem a linguagem de emojis. Se eu escrever tudo em emoji, tem até uma questão lá no questionário que é para traduzir um monte de estados lá no emoji. Tem gente que está errando alguns. Por que está errando alguns? Porque ninguém vai entender tudo que você escreve com emoji. Certo? Depois a gente fala de algumas ferramentas que o Google tem disponível, né? Então, vocês vão perceber em metodologia que esse primeiro bimestre foi levinho aí, plantar o feijãozinho, colocar o experimento que você fez, foi uma coisa. Mas metodologia é pesquisa. Né? O que a gente está fazendo agora esse bimestre, no próximo bimestre eu vou mostrar o contrário, que uma pesquisa ela precisa ser fundamentada. E para ser fundamentada, você não vai num sitezinho qualquer aí de internet e dá Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, para poder achar coisas que são confiáveis, coisas que são comprovadamente escritas por pessoas que entendem do assunto, a gente precisa utilizar essas ferramentas. Então, a gente tem a pesquisa avançada do Google, coloquei uma telinha dela aí para vocês verem como que ela é, e aí tem que entrar lá, testar, ver como que vai trazer os resultados, para você poder notar as diferenças. Só dar uma batida de olho na apostila, não adianta. Informática é mão na massa. Né? Se a gente estivesse no laboratório, numa hora de aula, eu ia abrir lá com vocês iam ter que, pesquisa tal coisa aí, vamos ver que resultado que vai trazer. Então, se você não entrar ali e ver o que está fazendo, está com o link aí, tudo certinho, é só você experimentar. Né? Depois, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, você consegue achar até livro inteirinho. Como que vocês acham que eu tenho aquele monte de livro lá no meu site lá? É porque eu pesquiso e vou achando e vou deixando disponível lá. Aí depois tem a pesquisa de imagens. Às vezes a gente está procurando uma imagem lá, joga lá no Google, traz 1 milhão de imagens. Quando você quer filtrar mais, achar uma coisa mais específica, tem uma pesquisa específica, avançada para ela.
Tem para vídeo também, mas aí eu não quis entrar nesse nível. Google Grupos. Quando a gente fez a atividade do Monte Executivo, por que tem uma parte que vale a nota de informática? Porque aqui a gente está falando do Google Grupo. O grupo é tipo se a gente criasse uma aula ou um momento específico, que nem filme americano. O grupo de estudo o grupo de leitura, o grupo de, sei lá, de xadrez. O grupo é isso. É você criar um tema e as pessoas entrarem lá, debater, conversar, discutir ideia, tal. Não, concordo com você. Achei muito interessante o que você postou, fulana de tal. Isso é comentário? Tá de brincadeira, né? Se eu fosse, olha para vocês verem. Se eu quisesse detonar com a nota, eu consideraria os dois comentários. Mas ia ter tanta gente que ia tirar só metade da nota que não está escrito no gibi. Só que a questão que eu estou falando para vocês desde o primeiro dia não é nota. Não é nota. O que valeu para mim foi quem participou, quem fez comentário relevante, quem você percebeu que leu o livro. Esses valeram a pena. Esses eu fiquei feliz com o resultado. Esses podem se sentir parte lá daquele livrinho que eu fiz, mesmo que não tenha aparecido a frase, se sentido com mérito. Agora, tem gente que está na cara ali, não leu o livro, abriu lá a primeira frasezinha que achou, tacou, ou já viu que algum aluno falou, jogou lá. Uma vergonha, gente. Uma vergonha. Um livro de primário. De uma profundidade gigantesca, mas de uma leitura primária. Se eu der para um moleque de 7ª série, moleque cabeça, né? Não é qualquer um. Se eu der para um moleque cabeça o livro ali, ele traz inspiração melhor do que alguns que colocaram lá. Teve gente que só repetiu a frase, não deu o trabalho nem de fazer um comentário da frase. Sabe? Isso me chateia muito mais. E a vontade na hora é detonar com a nota, mas eu não faço. Não faço. Não faço, sabe por quê? Porque a pessoa mesmo está se sabotando. Mas mais cedo ou mais tarde, para aquele que levou a sério, para ele é bom, sabe por quê? Menos um no mercado de trabalho para fazer sombra. Tá? Tô dando a real. Então, o Google Grupo é para isso. Muito bem. Voltando aqui para a apostila. Então, eu falei do Google Drive, né? Que a gente vai trabalhar no próximo semestre. YouTube, esse todo mundo conhece, né? A minha pergunta é: alguém já postou um vídeo no YouTube? Ninguém nunca passou por essa experiência de gravar um vídeo, postar lá no YouTube, colocar a Raíssa já? Quando a gente era pequena, a gente gravava, né, professor? Agora, Todo mundo agora já perdeu a graça. Vocês eram blogueiras, não? Eram YouTubers, então? Então, pra você. Legal. Eu era com meu primo. É legal. É legal. Tinha uma menina que, acho que ela tá no terceiro ou já formou, que ela era, aí quando entrou na Rogia apagou, ficou com medo de aparecer lá na escola. Que bobeira, gente. Que legal, você tem a oportunidade, tem mais que fazer mesmo. A gente gravava, mas eu nunca cheguei a postar. Tenho uma vergonha. Que isso. Eu não sei de onde está vindo esse barulho. Eu vou dar um mute para todo mundo aqui. E aí, quem quiser, abre, tá? Tem gente que escreveu no chat. Deixa eu ver aqui. Já entrei. Legal, Matheus. Muito bem. Deixa eu tirar o chat. É que tava dando uns BO aqui, professor. Não tava dando para conectar. Mas já entrou já. Ainda bem, hein? Então tá bom. O meu também não tava dando pra entrar, não, professor. Tava um mó desesperado aqui. Não, beleza. Então vamos seguir aqui. Depois eu tô gravando para a gente poder disponibilizar para quem perdeu, tá? Aí vocês assistem que vocês não assistiram. Muito bem. Aí, então o Gmail é a principal ferramenta aí. E por que a gente já aprendeu, eu já pedi nos primeiros dias para vocês criarem o de vocês. Teve gente que no começo precisou da ajuda do pai, da mãe e tal. Mas é importante vocês terem os usuários seus. E por isso que eu insisti de cada um criar. Uma coisa que tem que tomar cuidado são com nomes.
Agora, no começo, mas bobeira. Mas pensa bem, e-mail não é uma coisa que você fica trocando toda hora. Por exemplo, o meu primeiro e-mail foi no Hotmail, cleite1@hotmail.com. Até hoje eu tenho ele. E isso aí, ó, mais de 20 anos que eu tenho esse e-mail. E aí, na época, eu consegui criar um igualzinho no Gmail, e aí depois eu criei um para cada escola, né? Então eu tenho o Carlos Leite CEP e o Carlos Leite Roger. Eu não estou mais lá no CEP de Brasópolis, mas na Roger, o meu e-mail é carlosleiteroger@gmail.com. Vocês devem ter recebido milhares deles aí, mas eu vou colocar aqui no chat para quem, né, não teve tempo, né, judiação, de abrir a apostila, tal. Então vou colocar aqui, ó, carlosleiteroger@gmail.com. E aí, uma coisa importante que está lá é explicando o que significa o para, o CC e o CCO. Vou perguntar para alguma pessoa aí, fica esperto. Vamos... Ô, Maria Eduarda, você sabe o que significa o CC? Não é CC, não. É o cópia CC do e-mail. Abre o seu microfone. Eu lembro que eu li a apostila, mas eu não lembro o que é isso. Vocês entendem? É por isso que eu tô. Acho que você não estava no começo, Maria Eduarda, mas a gente falou muito sobre a importância, e isso não está gravado. A gente falou muito sobre a importância de vocês criarem uma rotina de estudo e não só ler a apostila, vocês precisam aprender. Se vocês não aprenderem, semana que vem vocês estão errando. E essa coisa do e-mail é um documento, gente. E-mail é documento. O que você escreveu no e-mail está registrado. Está registrado. Então, você tem que se armar. Todo mundo é legal, todo mundo é muito joinha, mas quando a gente está falando de trabalho, não tem isso. Você tem que fazer as coisas da forma correta. E o e-mail é uma arma. Se você escreve alguma coisa errada ali no e-mail e depois dá algum problema, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Na minha fazenda, eu utilizo o robô para poder fazer a ordenha. E aí, o cara da empresa do robô manda um e-mail para você falando assim: o Abner, eu vou mandar para você um dispositivo que é uma atualização aí do robô. Só que é o seguinte, se você não colocar em 30 dias, o robô vai parar de funcionar. Aí chegou o material, o Abner foi lá, tentou fazer, mas ele é técnico em agropecuária, ele não é técnico em robótica. E aí ele não conseguiu fazer. E aí ele manda um e-mail para o fulano. Fulano, ok, mas não deu certo. Mas não deu certo o quê? E aí ele manda para o fulano, não, manda para o chefe dele com cópia para o fulano. CC é com cópia. O que vai acontecer? O para é a pessoa que vai realizar a ação. O com cópia é quem precisa saber o que está acontecendo. Aí ele mandou ok, e o cara lá da empresa do robô vai entender que está tudo ok. E aí você paga lá trocentos conto para o cara manter aquele robô funcionando. E aí parou de funcionar o robô. Aí o Abner vai ligar para ele, fulano, não está funcionando aqui. Ele fala, mas você mandou e-mail falando que estava ok? Não, mas tal, e aí começa aquela discussão toda, a hora que reúne o proprietário da fazenda com o cara que ele assinou o contrato lá, o cara, não, tá aqui, ó, ele mandou para o seu funcionário lá, com cópia para o meu, e tá escrito ok, mas deu um problema, mas aí o problema é do cara que vai sofrer, que vai ter que realizar alguma coisa, não é do meu funcionário. Então vamos para a justiça. Aí chega lá no tribunal, estou exagerando, né? Chega lá no tribunal, chama uma pessoa específica de informática, ele não, realmente, para é quem vai executar a ação. Com cópia, é só para a pessoa ter conhecimento. Tá aí o prejuízo. Vocês entendem por que precisa aprender a trabalhar com ferramenta de informática? Por causa de uma bobeira dessa. Já aconteceu comigo, tá? Eu dei uma alterada no exemplo, mas já aconteceu. De eu precisar... Backup é uma cópia de segurança, tá? Eu trabalhei muitos anos na Malha, aqui em Itajubá.
no setor de informática. E aí o engenheiro pediu para que eu... Na verdade era o seguinte, era uma máquina antiga, ninguém queria fazer backup dela, porque dava muito trabalho. Aí era um setor que fazia, empurrou para o outro, acabou caindo na informática para fazer. Só que como é uma coisa muito específica, e tem os engenheiros mecânicos lá, né? Então, não, você vai ensinar para o engenheiro tal. Primeiro mês fui lá, mostrei para ele como que fazia. Segundo mês fui lá, mostrei para ele. Fiquei 6 meses treinando o cara. Todos os meses que precisava fazer o backup, eu ia lá, fazia junto com ele e mostrava como que fazia. Fulano, você não vai anotar? Não. Já guardei. Fulano, tem certeza? Não, tá de boa, tal. Aí o que eu fiz? Eu fiz um e-mail, coloquei todos os procedimentos do backup, e quando foi o último mês que ia passar em definitivo para ele, eu mandei esse e-mail com o procedimento, falando, fulano, a partir do mês que vem, o backup fica sob sua responsabilidade. Tá entendido até aqui? Um ano depois, a máquina quebrou e só tinha ela. Ela era uma máquina que fazia uma marca no anel do carro para você saber qual que era o cliente. Olha que bobeira, mas sem essa marca, ela não pode, o anel não podia sair da empresa. Cara, um ano depois, a máquina parou de funcionar. Meu chefe me chamou, mas me trucidou. Me botou em cima da mesa, abriu o bucho, assim, ó, jogou tudo para fora. E na hora, eu sabia que eu tinha e-mail, mas e o medão de não ter mais o e-mail lá? Nisso, estava a produção parada, porque começou a acumular anel lá na porta dessa salinha onde gravava. O diretor da fábrica foi lá no meu setor e chamou meu chefe para a sala de reunião, mas foi um fuá. Nesse meio tempo, enquanto ele estava lá, eu achei o bendito do e-mail e encaminhei para o meu chefe. Meus amigos, era para ter sido mandado embora. A sorte que eu tinha registrado tudo no e-mail. Aí meu chefe, por que você não mostrou antes? Não sei o que. Eu falei, porque você não queria ouvir. Aí ele foi correndo lá na sala de direção, apresentou lá. E aí, é lógico, né? O estagiário lá da informática, perto do engenheiro lá, lógico que ele não ia ser mandado embora, né? Mas aí deve ter levado a bronca dele lá. E, graças a Deus, eu fiquei isento do negócio. Mas por quê? Porque eu tinha um e-mail. Vocês entendem? É muito sério. É importante, é uma bobagemzinha aquilo ali. Mas é importante saber. Tá? Então, o para é quem vai executar alguma ação. Então, vamos supor, eu estou com um problema com a Amy, eu mando para a Thaís, com cópia para a Denise, que é a psicóloga, só para a Denise ficar ciente que eu estou tendo esse problema com ela, e mando com cópia oculta para a Carmen, porque eu estou de saco cheio desse assunto, ninguém está tomando solução, então eu vou mandar para a Carmen para ela ficar ciente. Mas eu não quero que a Thaís e nem a Denise saibam. O cópia oculta, você não vê que foi enviado para uma pessoa com cópia oculta. Nossa, Carlos, que legal. Então agora eu só vou mandar e-mail com cópia oculta. Não, né? Aí entra na netiqueta. A finalidade, o real motivo do com cópia oculta foi porque antigamente, até hoje tem um negócio que chama spam. O spam é o seguinte: sabe quando você entra num site, se cadastra lá, depois você começa a receber e-mail de propaganda? Isso é spam, né? O spam, ele é legalizado, quando lá no final ele oferece uma forma de você se descadastrar, de você sair daquele cadastro. Vocês vão ver que lá no grupo, aqueles e-mails do grupo do Monte Executivo, lá no final tinha uma opção lá, unscribe, U-N-S, deixa eu escrever aqui no grupo. Unscribe. Deu para ver aí? Quando você quer se descadastrar, é legal. Então, você pode receber aquele spam. Agora, quando não vem com uma opção de você tirar o seu nome daquilo, é crime. Você pode processar. Vocês entendem a diferença? Então, o unscribe, ele te dá a opção de você sair daquele grupo. Aí, beleza.
Agora, quando não tem essa opção, é crime. Spam é crime. Então, o que as pessoas faziam, né? Essas empresas que vendem os endereços de e-mail da gente? Eles pegavam, quando você manda para ou com cópia, aparece, né? Então aparece o nome de todo mundo lá. E aí eles davam Ctrl+C, Ctrl+V naquele bloco de e-mails lá e colocavam na base de dados deles. E depois vendia aquilo para a pessoa ficar te mandando propaganda. Então, o com cópia oculta é uma forma de você enviar o e-mail personalizado. Então, por exemplo, a Thaís manda para todos os professores. Querido professor, aí não interessa se é homem, se é mulher, para quem que é. Ela manda aquilo para todo mundo. E aí ela coloca lá com cópia oculta. O e-mail vai aparecer só para mim. Né? Fica personalizado só para mim e todo mundo recebeu. Então, o com cópia oculta serve para um monte de coisa. Serve para essa coisa do mandar para alguém. Dá para descobrir se mandou cópia oculta? Dá para descobrir. Se a pessoa quiser, ela descobre facinho. Não vou falar como, senão perde a graça, né? Mas se você mandar com cópia oculta para outras pessoas, a hora que você responde, você consegue perceber, tá? Aparece lá o CCO sem nada escrito, mas aparece. Mas é isso, tá? Não vou prolongar nisso não, mas é importante vocês conhecerem isso aqui. E lá na atividade de informática, acho que tem uma questão que fala sobre isso, tá? Então, fiquem espertos lá. Aí eu botei um monte de regrinhas sobre a criação de e-mails, né? Dando umas dicas aí. Florzinha, underline, tô de boa, @gmail.com. Aí você manda isso no seu currículo depois. O gostosão do primeiro ano, @gmail.com. Tá, e depois como é que você manda isso no seu currículo? Como que você, na hora que você estiver fazendo uma pesquisa para o TFT, que é no último ano, você vai mandar isso para uma empresa pedindo uma informação, para um pesquisador pedindo uma informação? Não dá. Então, por isso que eu pedi para vocês terem bom senso na hora de criar o e-mail de vocês, para que depois vocês não tenham que criar outro, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui, um monte de sigla. xfdhlg@gmail.com. Fica horrível. Você imagina chegando no hotel, você vai participar de um evento, como já aconteceu com muitos alunos, de ir participar de algum evento fora. E aí você vai se cadastrar no hotel, a pessoa pergunta o seu e-mail. Você tem que repetir tantas vezes que a fila atrás de você para fazer o check-in está enorme. Né? Então é bom senso. Quanto mais fácil o e-mail ficar e mais ele dizer quem você é, melhor. Tá? E por último, falei um pouquinho sobre história da informática. Aí, para concluir a história da informática, foi que a gente fez aquele Padlet lá que vocês colocaram evolução, né? Tá claro? Dúvida sobre informática? Então, meu povo, minha sugestão, peguem hoje, se você falou que estuda de manhã, tem agora de manhã para fazer. Se você gosta de estudar à tarde, já está aí de manhã mesmo. A hora que terminar essa reunião aqui, senta. Ó, acabei de falar, o negócio está quente na sua cabeça. Dá uma lida decente nessa apostila. Assiste o videozinho de netiqueta lá e faz a atividade de uma vez. Encerra. É a mais fácil de todas. Termina a atividade de informática. Termina. Ah, mas é para daqui a 2 semanas. Não interessa. Termina a atividade, fica livre dela, que aí é uma matéria menos para vocês se preocuparem agora. Já que você seguiu essa linha de não estudar, de não ler a apostila, de não fazer nada, então agora a solução que eu estou dando é essa. Pega hoje, que a gente acabou de conversar com a matéria, você vai conseguir ler a apostila agora com mais facilidade, assiste os videozinhos lá, entra lá no Google Sala de Aula, não precisa sofrer, entra naquele link lá, informática, 2 pontos, entra naquele link de baixo lá, clicou, tá na sequência lá o que é para fazer. Tá na sequência. Facinho. Então manda ver aí. Ferramenta para ficar mais fácil, para ajudar. O ano passado não era assim. O ano passado, manda por e-mail, faz de tal jeito. O formulário está lá prontinho, só para você responder. Tá certo? Muito bem. Vocês precisam de um intervalo aí? Ou dá para aguentar até 9h30? No meu relógio aqui são 9h05.
Pode abrir o microfone se quiser. E fala. Dá para aguentar, professor. Tá, daqui a- professor, bora. que a gente tem lá 28 minutos de Zoom, né? Mais do que o tempo que a gente precisa para encerrar aqui, tá bom? Muito bem. Então, agora eu vou fechar o arquivo da informática e vamos falar sobre metodologia. Metodologia científica, né? Que método a gente pode criar qualquer um, mas o que a gente está estudando é metodologia científica. Olha só, na matéria de metodologia, eu sempre gosto de colocar uma mensagem no começo, né? No caso seus, eu coloquei música, às vezes eu coloco um poema, alguma coisa para quebrar essa coisa que a gente tem aí, eu só gosto de sertanejo, ou eu nunca li uma poesia, né? Então eu gosto de colocar para vocês verem que tem muita coisa nesse mundão aí e que a gente precisa aprender a explorar tudo, né? Eu já começo com uma música de um cara que vocês nem deviam ter ouvido falar, que é o Gabriel Pensador, né? Cara, ele tem cada música, cada crítica social, e aí eu achei sem querer essa música. Vai cair em 10 minutos, eu achei que tinha mais tempo. Caiu, a gente entra de novo, tá? E aí, nessa música, ele fala muito sobre essa coisa do fingir que aprendeu, né? Então, não pode fingir que aprendeu. E a metodologia é isso. Metodologia é a gente querer estudar. E aí é por isso que eu começo falando lá na apostila justamente sobre a ciência para todos. Todo mundo é um pesquisador. Só que a gente vai abandonando isso. Alguém aí tem irmãozinho de 4, 5 anos? Tem alguém aqui na turma que tem? Eu tenho uma irmã de 5. De 5, Yasmin? Ela fica perguntando as coisas para uma irmã você? de 4. Então, eles ficam perguntando para vocês assim o tempo todo, mas por que isso? Como que é isso? Ou fica bisbilhotando as coisas que vocês estão fazendo? O dia inteiro. Fica. Inteiro, né? Exatamente. Por Toda quê? hora, né? Porque eles têm sede de aprender, eles copiam vocês. Você fala um palavrão, ele fala o palavrão. Se o seu pai fala, ele fala. Se ele vê a sua mãe mexendo lá na panela quente, lá, ele vai lá tacar a mãozona na panela quente, porque ele quer descobrir. Ele quer descobrir. Bota o dedo na tomada, o que esse buraquinho aqui? Mete o dedo lá na tomada. Não é assim? É assim. É sede de entender, de conhecer o mundo. E a gente vai perdendo isso com o tempo. Mesmo porque, né, não estou falando que é um erro, mas é a forma que a pessoa aprendeu, né? Quando começa a perguntar demais, você vai enchendo a paciência, você fala para a criança, para, tanto você pergunta, dá sossego. É mais fácil do que você parar, explicar, mostrar, né? Por exemplo, tem criança que você ensina, né? Olha, o forno tá ligado. Aí você chega com a mão da criança não em cima do forno, né? Perto do forno lá, mostra que tá quente. A criança, quando vê que o fogão, ela dá a volta, faz a curva. Por quê? Porque ela aprendeu, ela entendeu que se ela colocar a mão naquilo lá, ela vai queimar. Outras aprendem pela dor, né? Mete a mãozona lá, queima, não mexe mais. Mas isso não deixa de ser ciência. Isso não deixa de ser aprendizado. Então, essa primeira parte que está falando aqui sobre a ciência para todos, o que é o método científico, por que é tão importante a gente questionar as coisas. Acho que a gente nunca viveu um momento, e vocês que estão entrando aí, que estão na adolescência e indo para a fase adulta, é uma fase importantíssima. A gente precisa questionar as coisas. Por exemplo, vou falar de um assunto meio complicado, mas não quero me prolongar nele, não. Hoje em dia, a gente tem 2 polos de política, né? É o 880. Ou a pessoa é muito de um lado ou é muito do outro. Mas a gente tem que questionar os 2 lados e tirar as nossas próprias conclusões. Você olha, você observa, você faz as suas perguntas, conversa com pessoas das 2 áreas e tira as suas conclusões. Só que tem uma diferença. Uma coisa é eu conversar com uma pessoa
que, na verdade, não entende nada, ela tem um monte de achismo, e da pessoa que entende do assunto. A pessoa que entende do assunto é porque ela tem algum fundamento, ou ela estudou, ou você vai descobrir o que ela tem que vale a pena confiar na palavra dela. A hora que você faz isso, você já está desenvolvendo o método. Olha, eu conversei com os pesquisadores X, Y, Z e cheguei na conclusão tal. Aí deixa de ser uma pesquisa empírica, né? O que você acha? O que você acha? Dando tiro para tudo quanto é lado. E você vai na fonte, aonde que eu posso entender melhor sobre esse tema, sobre esse assunto. E a metodologia é isso, é te dar os passos para você poder conseguir construir o conhecimento de uma forma embasada. E aí, qual que é o auge da metodologia no nosso curso? Quando chega lá no final do terceiro ano, vocês vão ter metodologia no primeiro, segundo e no terceiro. Quando chegar lá no final, vocês fecham isso desenvolvendo um produto de uma forma sistêmica, provando que aquilo é coerente e embasada em pessoas da área que realmente já comprovaram que aquilo é eficaz. Então, por exemplo, vamos desenvolver um sistema de uma planilha de gestão da fazenda. Beleza, você vai tirar da sua cabeça? Não, você vai pesquisar, você vai conhecer outras planilhas, vai identificar pontos positivos e negativos nas outras para você fazer a sua da forma coerente, da forma correta. Anelisa, essa mãozinha aí ficou fixa ou você está querendo perguntar alguma coisa? Não, foi sem querer, professor. Não sei como é que tira esse negócio, não. Não, daqui a pouco ela some, não se preocupa não. Tá bom. É que eu fiquei na dúvida. Então, a metodologia é isso. É você pesquisar de forma sistêmica algum assunto. E foi por isso que eu fiz a proposta da atividade do feijãozinho. Porque é uma coisa que a gente faz. Eu não sei se vocês tiveram. Alguém já tinha feito na escola, quando era pequeno, de plantar o feijãozinho lá no algodão? Já. Já. Raíssa. Legal. Isso, André, já, Anelisa. Então, é justamente por isso, gente. Era tão bobinho, né? Plantou feijãozinho, viu germinando ali, que legal. Mas como que aquilo acontece? É essa que é a diferença. Lá foi empírico, para você ver, né, a grandiosidade daquilo. Como é que pode o grãozinho que eu coloco na panela e como lá, ele germinar e produzir outros? E aí são aquelas perguntas que eu falei para vocês pensarem, não para copiar as minhas, que é o que eu já vi em 2 atividades que foram entregues lá. Isso aqui são sugestões. Então, por que a raiz nasce para baixo? Essa eu não vou fazer, eu vou ter que pesquisar. Então, tá bom. Comparando a outra semente, qual cresce mais rápida? Vamos supor, eu boto um grãozinho de feijão e um grãozinho, sei lá, fala outra coisa que germina fácil, de uma laranja, de uma melancia, seja lá o que for. Girassol, professor. Do girassol. Tem diferença de tempo? A forma de germinar, o trato que eu tenho que ter com um, com o outro, são diferentes? Ou é tudo igual? São perguntas. Por isso que eu não gosto de colocar exemplo, mas que jeito que eu não ia pôr, né? Vocês vão trabalhar em casa, eu tinha que colocar alguns exemplos. Se quiser usar esses aqui, usa. Mas eu gostaria muito que vocês mostrassem criatividade suas. E aí, lá no formulário, eu sistematizei. Tem uma parte que você vai colocar qualquer ideia, depois está tudo divididinho lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, posta lá no grupo. Carlos, o que é para fazer nessa parte aqui? O que é isso? O que é aquilo? Tem que perguntar, gente. Tá certo? Então a atividade está muito fácil para que vocês não tenham feito. Só que ela demanda tempo. Se vocês não começarem hoje essa atividade aí, quem não começou ainda, vocês vão acabar vindo semana que vem ou na outra falar para mim, professor, não deu tempo de fazer. É 0. É a nota do bimestre inteiro em metodologia.
tá certo? Então não vacila. Não vacila. Tá? Tem que fazer isso logo, fazer com atenção lá, especifica direitinho. Uma coisa que eu percebi, quando a foto fica muito grande, a imagem que você vai utilizar fica muito grande, o Google Drive não aceita, o Google Drive e o Google Formulário, ele não aceita você postar lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu tô com 3 Padlet lá abertos. Então, eu vou deixar essa semana, hoje eu vou encerrar a informática, que é o da evolução lá, né? Vou encerrar ele, vou salvar ele em PDF, porque tem como, vou apagá-lo de lá, e aí eu vou criar um novo, e aí vocês postam as fotinhas lá. Acho que vai ficar mais fácil, tá? Que aí é um jeito da gente ter as fotos do registro da atividade suas. Tá bom? Alguém não entendeu? Vou deixar todo mundo mudo. Se alguém tem alguma pergunta sobre essa atividade Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa atividade do feijão, tem que perguntar, gente. Não dá para deixar para depois. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matéria de MDA. Então, nesse primeiro bimestre, a gente está entendendo o que é o MDA, né? Então, lá no finalzinho, tem até eu dei brinquei um pouco ali, né? Coloquei o Mestre dos Magos, né? Por quê? Porque a sigla MDA, né? Se a gente traduzir para o português, ela quer dizer Mestre em Administração de Laticínios, né? Só que o que acontece? Como o curso era específico para administração de laticínios, e depois, como a procura foi aumentando, o professor Paulo mudou o nome do curso para Modelo Gerencial Agro Mais Lean. Por quê? Porque aí fica como modelo gerencial, modelo de gerência, independente se é propriedade leiteira, se é para corte. Nesse último curso agora, do ano passado, que eu fiz 2 anos seguidos. Eu fiz em 2019, presencial, eu e a professora Leidiane, que é uma notícia boa. Se eu não me engano, a professora Leide volta no segundo bimestre. Quem vai preparar tudo sou eu, material, tudo, mas a professora Leide está de volta no segundo bimestre, tá? Estou bem feliz, vocês vão gostar muito dela, tenho certeza. Mais linha dura que eu, pode ter certeza. Eu sou muito molenga, a Leide é ponta firmíssima. E aí a gente fez o curso junto, a gente ia para Piracicaba, fazia o curso lá, tudo. E depois, esse ano, nós fizemos de novo, só que foi à distância. Aí mais pessoas da escola fizeram. Os professores técnicos, acho que praticamente todos já fizeram, só falta a Rafa. Todos fizeram. O professor Tiago já fez, o professor Bruno já fez. E olha que o Bruno ralou, que quando ele fez foi lá em Curitiba, se eu não me engano, o curso. A Carmen, a Thaís, acho que quase a escola toda já fez o curso. Então é bem bacana, nossa, amplia o horizonte da gente violento. E eu já tinha feito um curso no passado, uma pós-graduação em qualidade e produtividade. E tem muitos conceitos parecidos, então, embora eu não seja, né, da área, mas eu me identifiquei muito com o curso porque tem muita coisa que gerência não muda. Pode ser de uma fábrica, pode ser de uma fazenda, é que a gente coloca muito coração nas coisas, né? Se a propriedade é sua, foi do seu avô, aí tem todo aquele sentimentalismo por trás. Mas lá no fundo, ela é uma empresa e ela precisa dar resultado, né? Então, gerenciamento é gerenciamento em qualquer lugar. Então, aqui nessa apostila, por que é importante a gente ler? Porque na apostila ela está colocando os conceitos primordiais do Agro Mais Lean, que é justamente isso, se preocupar com as pessoas, olha para vocês verem, tinha um monte de vídeo aí na apostila para assistir, explicando isso, e são vídeos lá do professor Paulo,
tem coisas muito bacanas que eles compartilham aqui. Esse material, se ele não é lá do site deles, ele está aqui no livro, que eu já disponibilizei o PDF. Né? Eu já falei sobre o livro, não vou repetir. Então, assim, faca e queijo na mão. E aí depois a gente começa a falar sobre a missão. Qual que é a missão do seu negócio? Né? Então, a missão do negócio, do nosso negócio, é o que faz ele acontecer, o que move, por que ele existe. É muito profundo isso. E quem determina qual que é a missão do negócio, geralmente são os proprietários, e se ele quiser, ele envolve o gerente da fazenda. E aí, aqui tem passo a passo como fazer isso. Tem exemplos, por exemplo, olha lá, o Walmart. O Walmart, o propósito deles é nós economizamos o dinheiro das pessoas para que elas possam viver melhor. Então, tudo que eles... a missão deles é essa. Eles colocam aquilo como uma meta para poder gerar o resultado final, que é o produto deles, o leite, seja lá o que for, daquela forma específica que ele se propôs para o fornecedor. Por exemplo, tem fazenda que não precisa propriedades, né? Menores, que não se preocupa se o leite vai para um laticínio lá da marca aí, da Danone, porque tem 1 milhão de regras e um monte de coisa lá de testes que são feitos que senão eles podem não aceitar o seu leite. Mas tem lá um laticínio ali perto que ele aceita o leite que eu estou produzindo aqui. Então, qual que é a missão? Fornecer o melhor leite do mundo? Não. Fornecer um leite capaz de suprir as necessidades dos meus fornecedores locais. Agora, se eu quero entregar para um lugar que vai ser cheio de regra, aí eu tenho que rever qual que é a minha missão. Então aqui está explicando, está dando exemplo. Depois ele fala da visão, também explicando, também dando exemplo. E aí, se vocês não leram de informática, duvido que alguém leu a de MDA, que é mais complexa. Né? Então, eu não vou ler ela aqui para vocês. Olha o Luiz André. Ler eu não vou fazer, gente. O que eu espero de vocês aqui, tá? Eu espero que vocês leiam essa apostila. Se não leu, não deve nem ter aberto a atividade. E vocês vão ver que a atividade está para pensar. Porque depois que vocês pegam os exemplos na internet lá que eu pedi, o próximo passo é você criar a sua missão, a sua visão pessoal. E aí isso precisa de reflexão, precisa ter entendido a matéria. Tá certo? Então, eu preciso que vocês foquem. Carlos, é que tinha um monte de coisa para entregar semana passada, agora que eu vou olhar. Tudo bem. Optou por fazer dessa forma? Acha que é a melhor forma? Faça. Só que agora o tempo está correndo contra vocês. Tá certo? Então, eu preciso que vocês deem uma estudada. Se chegar a semana que vem e tiver muitas dúvidas lá no grupo, muitas perguntas, aí eu posso até combinar com vocês, a gente faz uma outra reunião assim. Mas se não, gente, não tem nem propósito. Não tem nem propósito. Hoje eu só dei continuidade, porque teve alguns que se deram ao trabalho de olhar minha apostila, de ler. De ler. Eu estou falando de entender, de ler. Então, por esses eu continuei e fiz a reunião até o final. Mas eu gostaria muito que tivesse mais interesse da parte de vocês. Bom professor, quantos aos links dos grupos de MDA e tecnologia informática o senhor pode me mandar? Posso, de novo lá no grupo. Vocês podem ver, gente, que eu repito 1 milhão de vezes a mesma coisa. Não tem problema com pergunta, sabe? O que me chateia é que, às vezes, você tem a oportunidade de dar uma lida no que foi conversado durante o dia. Vamos supor, você teve o dia inteiro ocupadíssimo, não pôde olhar nada de informática, nada de MDA, nada de metodologia. Mas sobe, dá uma lida nas conversas, pelo menos. Sabe?
Aí, por isso que você não consegue postar lá no grupo, você precisa mandar individual. Não estou falando para quem pediu aí, não. Estou falando no geral. Aí precisa mandar individual, porque como você nem se deu o trabalho de ler, então vou perguntar escondidinho aqui, porque aí eu não passo vergonha na frente dos outros. Mas não é uma questão de passar vergonha. Tá todo mundo no mesmo barco aqui. Todo mundo para trabalhar junto. Se um colega não consegue, manda, e é segunda-feira, poxa, hoje o Carlos não vai responder, o grupo está fechado. Manda para o outro colega, troca uma ideia, sabe? Essa coisa de vocês não conviverem na sala de aula, por que que na hora que vocês criam o grupão seus de WhatsApp lá, para falar bobagem, para um ficar cantando o outro lá, todo mundo entra e todo mundo fala. E quando é coisa séria, que é estudo, fica com vergonha. Não pode ter essa vergonha. Tá certo? Então, vocês precisam se interagir mais, precisa criar esse hábito de estudar, porque é só assim que vocês vão aprender, gente. Só assim. Dar uma lida e responder questionário não quer dizer que você vai formar um bom técnico. Passar de ano, você pode até passar. É o que eu estou falando. Isso aí independe da nota. Mas agora, depende da nota. Por quê? Porque é um sistema cruel, injusto, mas que ele se torna justo só lá no futuro. Porque aquele cara que não aprendeu agora, ele pode ter o diploma, ele pode falar para todo mundo que ele é técnico, postar fotinha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, abraçando vaquinha. Isso aí é lindo, lindo. Agora, saber fazer, mão na massa, ter teoria, entender por que está fazendo, é só para quem estudar de verdade. Só para quem estudar de verdade. Quem não estudou, quem fingiu, quem fez por fazer, consegue? Consegue. Consegue, infelizmente, consegue. Só que consegue enganando quem? Você pode enganar o mundo inteiro, mas na hora que você estiver sozinho lá com um problema para resolver, é só você, filho. Só você. Então fique esperto. Pessoal, deu para entender? Se precisar, semana que vem a gente faz outro, só falando de MDA, não tem problema, só falando de metodologia, ou revendo tudo de informática, desde que vocês demonstrem que estão tentando. Porque se for para a gente fazer outra, e aí, vocês olharam a apostila? E aí, 70% nem está nem aí, nem olhou, aí eu prefiro atender individual quem está estudando. Aí a gente muda a regra do jogo. Tá certo? Muito bem. Gostaria que vocês abrissem as câmeras para eu fazer um registro aqui de todo mundo que estava presente. Agora não tem desculpa. Estou tomando café. Tira com a boca cheia. Vamos, Yasmin e Luiz André. Luiz André está sem áudio lá. São 14 participantes. Parece que não está todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Só falta o Luiz André. Mas ele deve estar com um problema lá que não está aparecendo o microfone dele, nada. Então, sorriam que eu vou dar um print screen. Acorda aí, Amanda, abre esses olhos, meninas. A Thaís vai ver lá e vai falar: pô, você não viu que a menina estava dormindo na sua aula lá, Carlos? Assistir aula debaixo da coberta não funciona, hein? Depois vê as minhas dicas lá no começo. Um abraço para todo mundo, viu, gente? Bora estudar, tá? Por favor, pelo menos de informática eu quero pronto essa semana aí. Quero ver gente reagindo, gente estudando, tá? Tô bem preocupado. Se nem leram a apostila, né? E olha, eu faço com o maior cuidado, o maior carinho. Esses vídeos que tá lá indicando, eu assisti um por um várias vezes para poder mandar para vocês. Então, além de ter essa parte do aprendizado, eu queria que vocês soubessem que eu me esforço, sabe? Sou chato, pego no pé e fico mandando mensagem o tempo todo no grupo lá, mas eu vou falar uma coisa, dedicar isso ninguém pode falar que não, principalmente as 2 matérias que não são minhas, que daqui a pouco as professoras estão de volta aí. Então, por favor, vamos mandar brasa aí, tá? Um abração para todo mundo, bom dia.
Tchau, tchau. Tchau. Fique com Deus. Amém. Fica com ele também.